Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. E hoje é domingo, Dia das Mães. E eu poderia estar aqui compartilhando com vocês uma receita, né? Uma sobremesa pro Dia das Mães, um cardápio pro almoço do Dia das Mães, né? Compartilhar meu almoço, como que vai ser meu dia, né? Teria muitas opções, né? Para gravar e postar aqui em comemoração ao Dia das Mães. Porém, eu resolvi fazer esse vídeo de uma reflexão de como é o Dia das Mães. A gente sabe como é o Dia das Mães para quem tem mãe, né? Mas eu vou falar como é o Dia das Mães para quem não tem mãe. Porque aí será uma reflexão, as pessoas pensam, repensam, né? Olha para dentro de si, começa a refletir, né? E é para quem, né, tem mãe também, para ter uma reflexão, né? Ou para tentar, né, pensar bem nesse dia, né? Qual a importância que ele tem, né, para quem tem mãe, qual o significado, né, realmente o Dia das Mães. Eu, se eu me emocionar, pessoal, vocês me perdoem, porque é um sentimento assim que eu como mãe, né, eu tenho 2 filhos, é um sentimento assim que eu não consigo controlar a emoção, né? E como eu vou fazer esse vídeo, né, como uma reflexão do Dia das Mães para alguém que não tem mãe. Então, eu já tenho alguns anos, né, que eu perdi a minha mãe. Quando eu tinha ela, eu acho que isso, não vou generalizar, mas para alguns, né? Quando a gente tem a nossa mãe ali por perto, do nosso lado, a gente não dá tanto valor, né? Principalmente o valor que a gente deveria dar para nossa mãe. Eu combinava muito com a minha mãe, né? Mas quando eu morava com ela, né? Mas eu era muito imatura, né? Eu ainda não era mãe. Os sentimentos eram diferentes, né? Era sentimento só de filha para uma mãe. E muitas vezes, a gente tendo a nossa mãe ali do lado, a gente não tem, né, aquele sentimento, né, que a gente deveria ter quando a gente perde uma mãe. É aquele famoso ditado: a gente só dá valor depois que a gente perde. Mas graças a Deus, depois que eu me casei, fui mãe, eu tive a minha mãe do lado, né? E eu pude ter aquele sentimento do que é ser mãe. Aí eu pude compreender a minha mãe, né? Dos medos dela, das preocupações que ela tinha comigo, do porquê, né? Ah, não pode isso, por quê, mãe? Né? Ah, mãe, deixa eu fazer isso? Não, do porquê dos não. Depois que eu fui mãe, eu pude ver, né? O porquê, eu pude entender o porquê do não, eu pude entender qual que é o sentimento da mãe, né? Mas graças a Deus, quando eu fui mãe, né, que eu tive a minha mãe por perto, por pouco tempo, eu pude dar valor para ela, eu pude dar atenção para ela, né? Minha mãe foi uma pessoa assim muito lutadora, trabalhava muito, era aquela mãe raiz, sabe? Aquela mãe de cuidar
dos filhos. Nossa, quantas vezes minha mãe brincava de boneca comigo, de casinha. Ela era aquela que fazia roupinha para boneca, casinha para boneca. Isso foi a minha infância, né? Depois que a gente se torna adolescente, né? A gente fica um pouco assim, né? Rebelde. Os não da mãe a gente não entende. Enfim, depois que eu me casei e fui mãe, eu fui entender o que é ser mãe. E graças a Deus, todas as vezes que minha mãe ia na minha casa, e minha mãe ia todos os dias na minha casa, eu pude dar a atenção que ela merecia, eu pude conversar com ela, eu pude entender os conselhos dela, né? E a gente tem que entender, né, pessoal? Já viu aquele ditado, se conselho fosse bom ninguém daria? Mas conselho de mãe, gente, não, sempre funciona. Conselho de mãe funciona, viu? A gente tem que entender, né? O que eu aconselho, para que eu aconselho. E eu entendia, né? Só que a minha mãe estava numa fase assim muito triste da vida dela. Mas eu tenho a minha consciência tranquila porque nos últimos momentos dela, nos últimos dias de vida dela, eu pude entender o que é ser mãe e ter a minha mãe por perto. E eu falo que isso foi um privilégio, né? Privilégio que as minhas irmãs não tiveram quando a minha irmã, por exemplo, ela foi mãe, né? Ela não tinha minha mãe por perto, né? Para entender, né? O significado de uma mãe, o respeito de uma mãe, a dor de uma mãe, né? Eu falo que eu tive um privilégio, porque eu fui mãe e tive minha mãe do lado, né? A minha mãe, eu vi que qualquer momento que eu precisasse dela, ela estava ali. Mesmo brigava, sabe aquelas brigas de mãe e filha, sabe? Ela ficava brava, ela ficava sem falar comigo, mas assim, mas quando eu precisava dela, eu acho que ela esquecia toda a raiva, toda a mágoa, esquecia e ajudava, né? Hoje em dia a gente pensa assim, né? Quando não é mãe, né? Se a gente discute com alguma pessoa da nossa família, a pessoa fica chateada com a gente, né? Eles viram as costas, viram e não quer saber da gente, né? Não quer nem saber se você tá doente, se você tá morrendo. Eles não querem saber. E não te procuram. Mãe, a minha mãe, eu discutia com ela, né? Às vezes alguma coisa assim, ela ficava chateada comigo, eu ficava chateada com ela. A gente já ficou sem se falar. Mas quando acontecia alguma coisa comigo, seja o que for, né? Ela esquecia da raiva, esquecia de tudo e estava ali me ajudando. Quando eu tive meu primeiro filho, ela estava ali. Quando eu tive um desmaio, eu estava grávida, eu tive um desmaio, fui parar no hospital, ela estava lá. A minha primeira gravidez, eu tive a minha mãe comigo, me ajudando. Ela me dava banho, eu precisei de cuidados, né? Ela me dava banho, ela cuidava do meu filho, ela estava ali presente. Se eu precisasse dela por tempo integral, ela ficava comigo, ela dormia comigo. Eu tenho recordações assim, muito lindas da minha mãe, muito lindas. Hoje me dói, graças a Deus, que não é nenhum sentimento ruim, de remorso, de algo que eu não fiz pela minha mãe. Hoje dói pela falta que ela me faz. Meu segundo filho, minha mãe já não estava comigo mais. E quem cuidou de mim? Ninguém. Na minha segunda gravidez, eu tive que cuidar do meu filho sozinha, curar o umbiguinho dele sozinha.
Eu fiz 2 cesáreas, né? Sabe assim, quando a gente passa por alguma cirurgia e tudo, né? A gente fica bem debilitada, né? E eu não tive minha mãe na minha segunda gravidez. Eu não tive ninguém. E isso, com o passar dos anos, a gente vai vendo, sabe? Porque mesmo minha mãe às vezes não tava conversando comigo, mas se acontecesse qualquer coisa comigo, a minha mãe tava lá. Minha mãe virava uma leoa para me defender. Minha mãe já me defendeu de várias situações. Ela virava uma leoa. Ela esquecia de qualquer coisa, de qualquer briguinha. E tava ali para me defender. E ela me defendeu muito. E com o passar dos anos, todas as vezes que eu ficava doente, eu falava assim pro meu marido: se minha mãe estivesse viva, ela estava aqui comigo. Eu sofri um acidente doméstico no ano passado, fiquei debilitada, fiquei de cama, né? Meu marido me ajudou, meus filhos me ajudaram, mas eu falei pra ele: se minha mãe estivesse viva, ela estaria aqui comigo. Ela estaria me ajudando, fazendo as coisas pra mim, fazendo aquela sopinha que ela fazia pra mim todas as noites. Minha mãe fazia sopinha e levava a noite pra mim na minha casa. Aí eu vou falar pra vocês agora o que é o Dia das Mães pra alguém que não tem mãe. É saudade. É uma ausência de uma pessoa que sempre será nossa amiga, que qualquer coisa que acontecer é aquela pessoa que vai te defender. Hoje eu me sinto indefesa, eu me sinto sozinha. Eu sei, se eu ficar internada, se eu acontecer alguma coisa comigo, graças a Deus eu tenho meu esposo, meus filhos. Mais ninguém. E mais ninguém, né? E eu tenho certeza absoluta, se minha mãe estivesse viva, ela estaria comigo em todos os momentos. Em todos os momentos. Independente de qualquer situação. Porque mãe é mãe. Mãe ama incondicionalmente. Mãe perdoa. Mãe quer ver o filho bem. Mãe esquece qualquer problema, esquece tudo. Somente pensa no filho naquele momento. Ajuda o filho todas as vezes que ele precisa. Eu falo isso porque eu tive minha mãe. Ela fez isso por mim. E hoje eu agradeço a Deus por ter tido aqueles momentos com ela. Eu agradeço a Deus porque antes dela morrer, a gente estava bem. Aquela vivência de mãe e filha. Eu pude sentir a minha mãe, porque eu era mãe, né? E a partir do momento que a gente se torna mãe, o sentimento é muito diferente. O coração da gente, a gente fica preocupada com o filho, a gente fica. Se a gente, se a gente fica chateada com o filho com alguma coisa, mas a partir do momento que o filho precisa de você, você esquece, você quer ajudar. A preocupação do filho não tem idade, independente de qualquer idade. Eu saí da minha casa, eu já tinha 19 anos, quando eu saí da minha casa. E minha mãe brigava, lutava por mim, independente da minha idade. E hoje eu falo para os meus filhos, né?
eu sou aquela mãe que quer ver os pintinhos tudo embaixo das nossas asas. Eu sei que quando eu saí de casa, quando eu fui me casar, saí de casa, eu lembro certinho, a última noite em casa, eu tava juntando as minhas coisas para ir embora, a minha mãe sentou comigo, perguntando se era isso mesmo que eu queria para minha vida. Sentou comigo, perguntou se eu estava bem, me dando conselhos, né? Porque nenhuma mãe quer ver o filho longe dela, né? E hoje eu sou assim com os meus filhos. Eu sou até pior que a minha mãe. Eu sou aquela galinha choca que quer os pintinhos embaixo das asas. Porque o amor que eu sinto pelos meus filhos, eu acho que eles estando perto de mim, eu estou protegendo eles de todo o mal, de qualquer coisa, qualquer pessoa que vier fazer mal com os meus filhos, eu estou ali protegendo eles embaixo das minhas asas. Mas a gente sabe que na realidade isso não acontece, né? Não é assim que funciona, né? Os filhos da gente crescem, né? Qualquer dia desses eles vão querer sair de casa, querer fazer a vida deles, né? E a gente como mãe, a gente deixa o filho ir. Minha mãe deixou eu ir. Foram duas situações que eu percebi que a minha mãe tinha medo de me perder. Que eu vi que ela ficou aquela galinha choca, querendo me soltar. Uma vez, quando eu tinha acho que uns 15 anos, que eu resolvi viajar, né, para visitar uma amiga. Ela ficou muito preocupada, ela me deu conselho, ela foi atrás do meu pai, brigou com meu pai, porque meu pai me deu dinheiro para eu viajar. Ela fez de tudo para me segurar ali embaixo das asas delas, mas eu fui. E essa vez, quando eu saí, né, para sempre da casa dela, para me casar, para me formar minha família, que ela tentou também de todas as maneiras me segurar ali embaixo das asas dela, mas eu fui, né? E hoje eu tenho esse sentimento com os meus filhos, né? Que mãe quer ver os filhos junto da gente. A gente ama o filho incondicionalmente. Eu amo os meus filhos de tanto... Chega a doer, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa com eles, que alguém faça mal para eles. Eu tenho medo, eu fico triste quando eles ficam doentes. Gente, eu fico totalmente assim. Ai, eu fico mal, eu fico doente junto com eles. E aquele sentimento de mãe, aquele pressentimento, sabe? Eu falo assim, quando eu tenho um pressentimento com um filho, eu falo que dói meu útero, dói dentro de mim. E eu acho que só quem é mãe vai me entender, vai ter esse sentimento como o meu, né? Ser mãe é dar amor incondicionalmente. Ser mãe é proteger os seus filhos. Ser mãe é querer estar junto dos seus filhos. A mãe não quer, né? Que fala que Dia das Mães dá presentes e tudo. Não. A mãe quer ver o filho ali, bem, com saúde. Que o filho venha, que respeite a sua mãe, que dê carinho e abrace a sua mãe e fale: mãe, eu te amo. É isso. A mãe só quer ouvir isso, quer ouvir do filho: mãe, eu te respeito, mãe, eu te amo. É só isso. Eu acho que isso é o mais importante pro coração de uma mãe. É ver que o filho tá com saúde, é ver que o filho tá bem, né? Emocionalmente, profissionalmente. É ver que o filho tá feliz. A mãe sabe. Só de olhar no rostinho do filho, quem é mãe vai me entender. A gente sabe quando o filho tá bem e quando o filho não tá bem. Só a gente olhar. A gente olha para a alma do nosso filho e dói aqui dentro da nossa alma se o nosso filho não está bem. E é essa reflexão que eu quero deixar para vocês nesse Dia das Mães, tá? Se você tem a sua mãe hoje, chega nela, olhe nos olhos dela e diz: mãe,
eu te respeito. Mãe, eu te amo. E abraça a tua mãe muito forte. Porque mãe, ela vai te amar muito, verdadeiramente. Então faça isso. Tchau.